coisas que quando você não é empresário, você se torna um, ninguém te conta, tá? Primeira, a pressão no seu pescoço em todo momento. A gente sente pressão de precisa dar certo. A gente sente a pressão de existem pessoas que precisam de você agora e você é responsável por vidas também. Então, existem pessoas que dependem das suas decisões ali dentro. Você não tem outra alternativa. Você tem que dar certo. Então, é pressão a todo momento. E é uma pressão diferente. Eu venho de banco. Então, ali, vamos dar o exemplo do banco. Você bate uma meta, você ganha, depois no final, você ganha uma porcentagem. Quando você é empresário, você tem que fazer para ganhar. É diferente. Tem essa pressão e tem a responsabilidade. Porque você é responsável por pessoas. E acho que a gente precisa trazer isso, porque quando a gente não é empresário, a gente não tem essa consciência. A gente pode, eu sempre costumo falar isso, a gente pode levantar ou derrubar pessoas. E dentro de uma empresa, isso é muito importante, porque as pessoas, nós somos números, mas nós temos um capital humano. Tanto que o Valuation, né, numa das aulas ali da live no Instagram a gente falou sobre isso, a gente consegue ver as pessoas e definir uma das partes que entra no valuation, né? Na forma ali. Então, é muito a responsabilidade e a pressão. Você tem que fazer, fim, a todo momento. E quando você é empresário, você cuida de financeiro, você cuida de marketing, você tem setores onde você pode delegar, você tem pessoas ali para te ajudarem, te auxiliarem nisso, mas o processo decisório é seu, então você precisa decidir. Isso é toda uma responsa, isso é toda uma pressão, não tem o que fazer. Acho que ninguém conta isso, né? E olha que eu vim de banco, tá, gente? Que banco, né? Pressão a todo momento, mas a pressão de estar sentado na cadeira de um empresário é diferente. É diferente. 2, as pessoas vão dizer que você mudou, porque você não tem tempo. Realmente. Quando a gente se torna responsável por algo, você tem que fazer. Então, muita gente vai falar, vamos fazer isso hoje. Não dá, porque eu tenho que terminar. Passei por um caso específico, né? Todo mundo no feriado, eu tava trabalhando, as meninas, vamos pro churrasco, do pessoal do banco, inclusive. Não consegui ir, fui depois que eu terminei todos os atendimentos. Mas são escolhas, eu precisava fazer aquilo. Se eu tivesse no banco, dava pra ir, mas ali, e aí são as pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Pessoas e pessoas. Pessoas que entendem o peso dessa responsabilidade e que estão de verdade com você, te apoiam. E entendem. E muito pelo contrário. Agora, pessoas que não têm noção, eu acho que não conseguem aguentar mesmo, porque você tá diferente. Tá diferente, porque não tem como ser a mesma. A responsabilidade é diferente, a pressão é diferente, o processo decisório é diferente. Você impacta muito mais agora, então você não que você não possa errar, porque a gente é humano, mas é diferente. Tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar que a gente pode levantar e derrubar pessoas. Imagina isso dentro de uma empresa, né? Existem pessoas que dependem de você. Eu tenho 2 empresas, então a gente tem 2 ramificações. Dentro do Grandina, hoje tem uma 7, dentro da GG, de estrutura, umas 4 e fora os mentorados, que vem muita gente aí embaixo. E aí? Uma decisão errada, você afeta as 2 ramificações, e aí como é que fica o jogo? Não dá. Então, você precisa passar por um processo decisório e você ter, acho que essa autorresponsabilidade de quanto você pode impactar na sua vida e na vida das pessoas também, porque diferente de um CLT, se você pode fazer meia boca, você vai receber. Quando você é empresário, ou você entrega, e você está entregando um trabalho, seja um produto. Então, entende que você também tem essa responsabilidade com o cliente. Não dá para ser mais um mercado está cheio. A gente precisa ter um diferencial em tudo que a gente faz. Então, ninguém te conta sobre a pressão, ninguém te conta sobre as pessoas que falam que você mudou, você está muito diferente, realmente.
Porque não dá pra estar igual. Se eu estivesse igual, eu tava lá atrás. Lá atrás eu digo em tempo, eu estava no banco. Porque é diferente. Eu preciso me adaptar hoje para a cadeira que eu tô sentada, né? E se eu mudar de cadeira, eu vou precisar me adaptar novamente. Isso é o ser humano. Tempo, você não tem tempo. Na verdade, né? Tempo é uma coisa que a gente já não tinha, falando de banco, que era muito corrido. Mas você precisa ser mais assertivo, porque você faz o marketing, você faz o marketing, você ajuda, você faz a parte de venda, estratégia. Então existe um mundo muito grande ali, né? E é você. Então o seu tempo, aonde você vai empenhar? Você vai querer ir num churrasco, às vezes, ou você vai precisar terminar, porque senão na segunda-feira você tem 80 mil coisas e não tem o que você fazer, você tem que fazer. Exemplo, hoje eu estava fazendo um artigo, estava terminando um artigo, nesse meio tempo o pessoal me mandando mensagem que decidiu alguma coisa, você precisa ter muita inteligência emocional. Escutei uma frase uma vez, uma palestra, que fez muito sentido. Cabeça fria e corpo quente. Porque isso já é neurociência, né? Quando a gente a pressão ela faz que a gente tenha essa dificuldade de pensar e de raciocinar, mas a gente precisa estar sereno para tomar decisões mais perto daquilo que te aproxima do seu objetivo, né? Então, acho que quando a gente faz isso, fica muito mais prático. Só que a gente tem que estar com a cabeça fria e trabalhando, corpo quente, porque senão não dá. E hoje, até dando consultoria para algumas pessoas, né, o que eu mais escuto, eu não tive tempo. O tempo é igual para todo mundo. É corrido, fim, não tem o que fazer. Só que o que a gente precisa entender? Aonde eu coloco a minha energia? Eu vou colocar minha energia em, por exemplo, algo que não vai virar ponteiro, ou eu vou colocar minha energia em algo que vire ponteiro, em algo que saia à venda? Hoje uma empresa ela sobrevive de venda. Então eu tenho que dar prioridade para a venda em si, e aí toda a estrutura, né? Acho que o tempo, o quarto, precisamos de pessoas. Isso eu acho que é um capital, que é uma das coisas mais importantes. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Acho que a gente precisa trazer gente boa do nosso lado, e a gente tem gente boa do nosso lado. Eu sempre escuto, isso é um posicionamento meu, aqui fica a meu critério, é o que eu faço para as minhas empresas. Eu gosto de erguer quem está do meu lado, isso é meu. Eu não preciso procurar fora, sendo que eu tenho dentro de casa, e acho que vai do seu posicionamento. Gosto de colocar gente que trabalha comigo ali, pessoas que eu confio. E aí vai do meu posicionamento. Até aqui a amizade, até aqui a gente precisa trabalhar junto. Da mesma forma que eu puxo a orelha das meninas, da mesma forma que eu também, porque a gente está aprendendo. Então, que eu preciso às vezes que elas me falem, olha, aqui você pode melhorar. Porque todo mundo está aprendendo na vida. Só que vai do seu posicionamento. Tudo bem, até aqui eu concordo com você, mas aqui é minha decisão, meu processo decisório, porque você tem que ter essa responsabilidade do que você faz e impacta nas pessoas. Então, e eu acho que essa parte do capital humano, tanto que em Valuation, a gente estava numa live esses dias, falaram sobre isso, né? Que o Valuation, ele vai variar de acordo com as pessoas que estão ali com você. Porque é isso, é quem compra briga com você. E eu acho que isso define tudo, na verdade. É entender quem realmente está do seu lado. Porque tem gente que vai falar, não, eu vou com você, eu vou te ajudar, eu sei que agora tá um pouco mais difícil, mas a gente vai conseguir. E uma outra que eu aprendi nesse meio tempo de empresária também, que foi muito importante, eu aprendi com o meu time, inclusive. Não se meta no jabuti alheio. Essa é uma das maiores lições que eu posso dar para vocês, empresários. Porque muita gente, inclusive eu, sempre tentei ser uma pessoa melhor e querer ajudar as pessoas. E a gente, com esse negócio, com essa visão de negócio, a gente quer ajudar muita gente. Acontece que tem gente que não te pediu ajuda, mas aí você vai lá, né? E até um dia que aconteceu um caso específico aqui, que eu escutei
quando você está andando na floresta e você vê um jabuti em cima da árvore, o que você faz? Nada. Jabuti não sobe em árvore e você não sabe por que ele está ali. Se foi alguém que colocou, mas ele está ali, então não mexa. E isso serve para a vida de empresário também, né? Porque a gente às vezes quer entrar em coisas que não são nossas, em caminhos que não são nossos, e a gente quer ajudar e a gente quer movimentar. Faz o seu. É muito nítido quem chega para ajudar de verdade e quem vem para ser ajudado. E muitas vezes a pessoa mostra que quer ser ajudado, mas não quer tanto. E aí é um peso para você, né? E aí se torna uma situação depois para você resolver lá pra frente. Porque se a pessoa está em alguma situação, muitas vezes, não é o caso, mas muito, não é regra, né? Mas muitas vezes a pessoa se colocou naquele lugar. E por que você vai tirar? Porque às vezes ela nem quer sair. Então, acho que foi um outro aprendizado como empresária também. Não mexa no jabuti alheio. Eu acho que é isso, né? Hoje foi um dia de manhã que era muita demanda para resolver e tempo, as pessoas que estão do seu lado, não mexer no problema dos outros achando que você vai salvar o mundo porque você não vai. E entenda do teu negócio, foque no seu e naquilo que resolve venda. Em consultoria com um cliente, ele falou, mas eu preciso aumentar a venda para contratar um vendedor, mas você só vai aumentar a venda vendendo. Então coloque energia, acho que é onde mexe ponteiro, né? Essa vida de empresário é muito doida, a gente não tem essa noção. Realmente é só quem passa por isso que tem esse feeling, né? E é isso, gente. Vivendo e aprendendo um dia de cada vez, mas estamos todos aqui para evoluir, seja no negócio e na vida, né? Algumas coisas que quando você não é empresário, você se torna ninguém te conta, tá? Primeira, a pressão no seu pescoço em todo momento. A gente sente pressão de precisa dar certo. A gente sente a pressão de existem pessoas que precisam de você agora e você é responsável por vidas também. Então, existem pessoas que dependem das suas decisões ali dentro. Você não tem outra alternativa. Você tem que dar certo. Então, é pressão a todo momento. E é uma pressão diferente. Eu venho de banco. Então, ali, vamos dar o exemplo do banco. Você bate uma meta, você ganha, depois no final, você ganha uma porcentagem. Quando você é empresário, você tem que fazer para ganhar. É diferente. Tem essa pressão e tem a responsabilidade, porque você é responsável por pessoas. E acho que a gente precisa trazer isso, porque quando a gente não é empresário, a gente não tem essa consciência. A gente pode, eu sempre costumo falar isso, a gente pode levantar ou derrubar pessoas. E dentro de uma empresa, isso é muito importante, porque as pessoas, nós somos números, mas nós temos um capital humano. Tanto que o valuation, né? Numa das aulas ali da live no Instagram a gente falou sobre isso. A gente consegue ver as pessoas e definir uma das partes que entra no valuation, né? Na forma ali. Então, é muito a responsabilidade e a pressão. Você tem que fazer, sim, a todo momento. E quando você é empresário, você cuida de financeiro, você cuida de marketing, você tem setores onde você pode delegar, você tem pessoas ali para te ajudarem, te auxiliarem nisso, mas o processo decisório é seu, então você precisa decidir. Isso é toda uma responsa, isso é toda uma pressão, não tem o que fazer. Acho que ninguém conta isso, né? E olha que eu vim de banco, tá, gente? Que banco, né? Pressão a todo momento, mas a pressão de estar sentado na cadeira de um empresário é diferente. É diferente. 2, as pessoas vão dizer que você mudou, porque você não tem tempo. Realmente. Quando a gente se torna responsável por algo, você tem que fazer.
Então, muita gente vai falar, vamos fazer isso hoje. Não dá, porque eu tenho que terminar. Passei por um caso específico, né? Todo mundo no feriado, eu tava trabalhando, as meninas, vamos pro churrasco, do pessoal do banco, inclusive. Não consegui ir, fui depois que eu terminei todos os atendimentos. Mas são escolhas, eu precisava fazer aquilo. Se eu tivesse no banco, dava pra ir, mas ali, e aí são as pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Pessoas e pessoas. Pessoas que entendem o peso dessa responsabilidade e que estão de verdade com você, te apoiam. E entendem. E muito pelo contrário. Agora, pessoas que não têm noção, eu acho que não conseguem aguentar mesmo, porque você tá diferente. Tá diferente, porque não tem como ser a mesma. A responsabilidade é diferente, a pressão é diferente, o processo decisório é diferente. Você impacta muito mais agora, então você não que você não possa errar, porque a gente é humano, mas é diferente. Tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar que a gente pode levantar e derrubar pessoas. Imagina isso dentro de uma empresa, né? Existem pessoas que dependem de você. Eu tenho 2 empresas, então a gente tem 2 ramificações. Dentro do Grandina, hoje tem umas 7, dentro da GG, de estrutura, umas 4, e fora os mentorados, que vem muita gente aí embaixo. E aí? Uma decisão errada, você afeta as 2 ramificações, e aí como é que fica o jogo? Não dá. Então, você precisa passar por um processo decisório e você ter, acho que essa autorresponsabilidade de quanto você pode impactar na sua vida e na vida das pessoas também, porque diferente de um CLT, se você pode fazer meia boca, você vai receber. Quando você é empresário, ou você entrega ou você entrega. E você está entregando um trabalho, seja um produto. Então, entende que você também tem essa responsabilidade com o cliente. Não dá para ser mais um. Mais um, mercado está cheio. A gente precisa ter um diferencial em tudo que a gente faz. Então, ninguém te conta sobre a pressão, ninguém te conta sobre as pessoas que falam que você mudou. Você está muito diferente, realmente. Porque não dá para estar igual. Se eu estivesse igual, eu estava lá atrás. Lá atrás eu digo em tempo, eu estava no banco. Porque é diferente. Eu preciso me adaptar hoje para a cadeira que eu estou sentada, né? E se eu mudar de cadeira, eu vou precisar me adaptar novamente. Isso é o ser humano. Tempo, você não tem tempo. Na verdade, né? Tempo é uma coisa que a gente já não tinha, falando de banco, que era muito corrido. Mas você precisa ser mais assertivo, porque é você que faz o marketing, você faz o marketing ou você ajuda, você faz a parte de venda, estratégia. Então, existe um mundo muito grande ali, né? E é você. Então, o seu tempo, aonde você vai empenhar? Você vai querer ir num churrasco, às vezes, ou você vai precisar terminar, porque senão na segunda-feira você tem 80 mil coisas e não tem o que você fazer, você tem que fazer. Exemplo, hoje eu estava fazendo um artigo, estava terminando um artigo, nesse meio tempo o pessoal me mandando mensagem que decidiu alguma coisa. Você precisa ter muita inteligência emocional. Escutei uma frase uma vez, numa palestra, que fez muito sentido: cabeça fria e corpo quente. Porque isso já é neurociência, né? Quando a gente a pressão ela faz que a gente tenha essa dificuldade de pensar e de raciocinar, mas a gente precisa estar sereno para tomar decisões mais perto daquilo que te aproxima do seu objetivo, né? Então, acho que quando a gente faz isso, fica muito mais prático. Só que a gente tem que estar com a cabeça fria e trabalhando, corpo quente, porque senão não dá. E hoje, até dando consultoria para algumas pessoas, né, o que eu mais escuto: eu não tive tempo. O tempo é igual para todo mundo. É corrido, fim, não tem o que fazer. Só que o que a gente precisa entender? Aonde eu coloco a minha energia? Eu vou colocar a minha energia em, por exemplo, algo que não vai virar ponteiro, ou eu vou colocar a minha energia em algo que vire ponteiro, em algo que saia à venda? Hoje uma empresa ela sobrevive de venda. Então, eu tenho que dar prioridade para a venda em si, e aí toda a estrutura, né? Acho que o tempo, o quarto, precisamos de pessoas. Isso eu acho que é um capital, que é uma das coisas mais importantes. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho.
Acho que a gente precisa trazer gente boa do nosso lado. E a gente tem gente boa do nosso lado. Eu sempre escuto, isso é um posicionamento meu, aqui fica a meu critério, é o que eu faço para as minhas empresas. Eu gosto de erguer quem está do meu lado. Isso é meu. Eu não preciso procurar fora, sendo que eu tenho dentro de casa. E acho que vai do seu posicionamento. Tenho gente, gosto de colocar gente que trabalha comigo ali, pessoas que eu confio. E aí vai do meu posicionamento. Até aqui é a amizade, até aqui a gente precisa trabalhar junto. Da mesma forma que eu puxo a orelha das meninas, da mesma forma que eu também, porque a gente está aprendendo. Então, que eu preciso às vezes que elas me falem, olha, aqui você pode melhorar. Porque todo mundo está aprendendo na vida. Só que vai do seu posicionamento. Tudo bem, até aqui eu concordo com você, mas aqui é minha decisão, meu processo decisório. Porque você tem que ter essa responsabilidade do que você faz impacta nas pessoas. Então, e eu acho que essa parte do capital humano, tanto que em Valuation, a gente estava numa live esses dias, falaram sobre isso, né? Que o Valuation, ele vai variar de acordo com as pessoas que estão ali com você. Porque é isso, é quem compra briga com você. E eu acho que isso define tudo, na verdade. É entender quem realmente está do seu lado. Porque tem gente que vai falar, não, eu vou com você, eu vou te ajudar, eu sei que agora tá um pouco mais difícil, mas a gente vai conseguir. E uma outra que eu aprendi nesse meio tempo de empresária também, que foi muito importante, eu aprendi com o meu time, inclusive. Não se meta no jabuti alheio. Essa é uma das maiores lições que eu posso dar para vocês, empresários. Porque muita gente, inclusive eu, sempre tentei ser uma pessoa melhor e querer ajudar as pessoas. E a gente, com esse negócio, com essa visão de negócio, a gente quer ajudar muita gente. Acontece que tem gente que não te pediu ajuda, mas aí você vai lá, né? E até um dia que aconteceu um caso específico aqui, que eu escutei, quando você está andando na floresta e você vê um jabuti em cima da árvore, o que você faz? Nada. Jabuti não sobe em árvore e você não sabe por que ele está ali. Se foi alguém que colocou, mas ele está ali, então não mexa. E isso serve para a vida de empresário também, né? Porque a gente às vezes quer entrar em coisas que não são nossas, em caminhos que não são nossos, e a gente quer ajudar e a gente quer movimentar. Faz o seu. É muito nítido quem chega para ajudar de verdade e quem vem para ser ajudado. E muitas vezes a pessoa mostra que quer ser ajudado, mas não quer tanto. E aí é um peso para você, né? E aí se torna uma situação depois para você resolver lá pra frente. Porque se a pessoa está em alguma situação, muitas vezes, não é o caso, mas não é regra, né? Mas muitas vezes a pessoa se colocou naquele lugar. E por que você vai tirar? Porque às vezes ela nem quer sair. Então, acho que foi um outro aprendizado como empresária também. Não mexa no jabuti alheio. Eu acho que é isso, né? Hoje foi um dia de manhã que era muita demanda para resolver e tempo, as pessoas que estão do seu lado, não mexer no problema dos outros achando que você vai salvar o mundo porque você não vai. E entender do teu negócio, foque no seu e naquilo que resolve venda. Em consultoria com um cliente, ele falou, mas eu preciso aumentar a venda para contratar um vendedor, mas você só vai aumentar a venda vendendo. Então coloque energia, acho que é onde mexe ponteiro, né? Essa vida de empresário é muito doida, a gente não tem essa noção. Realmente é só quem passa por isso que tem esse feeling, né? E é isso, gente. Vivendo e aprendendo um dia de cada vez, mas estamos todos aqui para evoluir, seja no negócio e na vida, né?